Queridos, nós vamos falar hoje sobre o tema dentro da igreja, longe de Deus. E para isso eu quero ler um texto que está no Evangelho, conforme escreveu Lucas. Evangelho, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo 15, vamos ler a partir do versículo 25. Dentro da igreja e longe de Deus. Eu estou lendo aqui na versão NVI, e esse texto ele fala a respeito da parábola que Jesus está contando sobre o filho pródigo. É a continuação da parábola, o final da parábola. Lucas, capítulo 15, o versículo 25, diz assim: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e lhe perguntou o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: o seu irmão voltou, e o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo que é meu é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Até o versículo 32, eu gostaria de orar por esta palavra, e convido você a orar comigo. Feche os seus olhos. Deus, nós estamos diante da tua palavra, e precisamos, carecemos do entendimento, da revelação, que somente o teu Espírito Santo pode nos dar. Que o Senhor venha nos agraciar nesta manhã, trazendo entendimento, compreensão, revelação a respeito da tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor fale aonde esta mensagem chegar, pelos meios de comunicação, que o Senhor transmita os princípios, valores da tua palavra, a unção que está fluindo neste lugar da tua palavra, sobre a vida daquele que ouvir, sobre nós que aqui estamos. Te agradecemos por essa oportunidade, e pedimos que o sangue de Jesus nos cubra este lugar e cubra a nossa vida, cubra, Senhor, tudo que se relaciona conosco. Nós pedimos a cobertura do sangue de Jesus. Fica conosco, é o que nós oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Queridos, uma das maiores tragédias que pode acontecer na prática religiosa é que muitas vezes a religião ela é incapaz de transformar os valores da nossa vida. A religião, e eu não estou falando aqui somente de um meio evangélico, a religião do modo geral, ela é incapaz de mudar, de transformar os conteúdos da nossa vida, os valores da nossa vida.
Isso não é relacionado à doutrina de salvação, porque salvo você é se você creu em Jesus, entregou sua vida a Jesus. Se você, meu irmão, crê no Senhor Jesus, a palavra diz que você é salvo, porque é crendo. Mas eu estou falando de valores, conteúdos da nossa vida, sem entrar no mérito de salvação. Mas há muitas pessoas dentro das igrejas, não estão aqui, não vieram aqui hoje, mas estão dentro das igrejas e ainda assim estão presos a alguma coisa deste mundo. Pessoas que estão dentro da igreja, frequentam as igrejas, e ainda assim estão viciados em alguma coisa, em pornografia, viciados em alguma coisa que está lhe causando mal. Pessoas que estão dentro das igrejas, e é uma pessoa grossa no trânsito, estúpida no trânsito, que os valores e princípios compartilhados dentro da igreja não mudaram o seu conteúdo de dentro, ele ainda continua sendo aquela pessoa mau caráter, que não foi transformada, porque estar dentro da igreja, numa prática religiosa, não é suficiente, não muda. O que precisa ser mudado na vida. Quando nós olhamos para esta parábola, a parábola do filho pródigo, e conhecemos essa parábola, ela é contada, ela é praticada na forma de teatro, ela é vista na forma de desenhos. O filho vai embora. Aliás, eu não sei nem por que chama filho pródigo, porque são dois pródigos dentro de casa. O pródigo que foi embora, mas há um pródigo que ficou. Deveria se chamar a parábola dos dois filhos, pelo menos. O filho vai embora, desperdiça todo o valor da herança que o pai lhe concedeu. Quando está arruinado, quando está lá no meio dos porcos, querendo comer comida dos porcos, ele se lembra da casa do pai. Ele se lembra que há um pai amoroso, que cuida bem até mesmo dos funcionários, dos escravos que ali estão. Ele diz assim: eu voltarei para a casa do meu pai, e eu vou falar para ele que eu não sou digno de ser recebido como um filho, e eu vou pedir que ele me transforme em um dos trabalhadores da casa. E aí ele volta, e quando ele se aproxima, o pai sai ao encontro dele, o abraça, beija, coloca anel no dedo dele, coloca sandália nos pés, veste a melhor roupa, e coloca ele dentro de casa como um filho, restabelece e o recebe como filho. Entramos na leitura que diz que o outro filho estava trabalhando no campo. Quando se aproximou da casa, viu a festa, viu a música, viu a dança, sentiu o cheiro do churrasco, e perguntou, chamou um servo e disse: o que está acontecendo aqui? E o servo fala para ele: o seu irmão voltou, e o seu pai matou aquele novilho que estava sendo engordado para um momento especial, e está fazendo um churrasco, uma festa, porque recebeu ele são e salvo. Diz que o rapaz se encheu de ira, ficou indignado, e bateu o pé e falou: eu não vou entrar nessa festa, eu não vou entrar nessa casa. Comunicaram o pai sai, olha, o mesmo pai que saiu para buscar o pródigo perdido, sujo, sai agora também para encontrar o filho rebelde, o filho que está dentro de casa. E fala para ele: vamos entrar. Ele lança na cara do pai, dizendo: eu trabalho como um escravo neste lugar, eu me mato neste lugar,
eu nunca desobedeci às suas ordens. Olha só, jogando na cara. Mas você nunca me deu nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Agora volta esse teu filho, ó, não é nem o meu irmão, volta esse teu filho, que esbanjou todos os teus bens com as prostitutas, e você mata o novilho gordo para ele. O pai ainda amoroso e bom, porque esse pai, ele representa Deus. O pai ainda amoroso e bom diz para ele: filho, nós deveríamos nos alegrar, porque esse teu irmão estava morto e voltou à vida. Esse teu irmão estava perdido e foi encontrado. E aí Jesus encerra a parábola. Meus queridos, o que nós podemos aprender com esta parábola? O que nós podemos aprender olhando para a vida do irmão mais velho do filho pródigo? Temos algumas lições a olhar aqui nesta mensagem, nesta palavra, que nos serve como base, porque não adianta só estar dentro da casa, não adianta ter o teu nome arrolado como membro da igreja. Você precisa entender que o pai procura um relacionamento, e aqui na história do filho mais velho, nós vamos olhar e aprender. Veja, ele encarava a vida pelo caminho de obrigação, e não pelo relacionamento. A vida do irmão mais velho não era encarada pelo caminho do relacionamento, mas era pelo caminho de obrigação. É isso que nos dá a entender aqui. Trabalhar ao lado do pai para ele era uma obrigação, um dever. Irmãos, eu me lembro, há anos atrás, nos anos de 97, 98, quando servia, como estão os nossos irmãos servos aqui. Nesta época nós chamávamos de diáconos, a mesa diaconal, o grupo de servos da casa do Senhor. E eu me lembro, irmãos, que eu não via a hora de chegar quando tinha escala, porque nós tínhamos escala, e eu não via a hora de chegar à minha escala, para estar aqui servindo. Irmãos, chegava aqui e ficava do lado de fora, esperando alguém abrir, porque chegava cedo, porque vinha para orar, porque vinha para clamar, para pedir a bênção de Deus sobre o culto, sobre aquele que nós fôssemos cumprimentar, pedir a bênção do Senhor. Era um prazer estar aqui, não é uma obrigação. Mas a vida do irmão mais velho, do filho pródigo, ele vê por uma obrigação, ele tem um sentimento, um rancor, ele está dentro da casa do pai, mas ele se sente um escravo, obrigado a fazer as coisas para o pai. Qual é a sensação que você tem quando chega o domingo, dia de culto, de celebração? O prazer de estar aqui na casa do pai. Ou é uma obrigação para você? Irmãos, é prazeroso estar aqui na casa do pai. O salmista, ele já dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor, porque ele sabia que na casa do Senhor há bênção, há provisão, há um amor que não encontra-se em lugar nenhum, há uma paz, há uma presença gloriosa neste lugar. É a casa do Pai, e é um prazer estar aqui na casa do Pai. Isso não deve ser uma obrigação, de olhar para uma escala e dizer, eu tenho que ir lá hoje.
de olhar e dizer: é domingo, eu tenho que ir lá cumprir a minha obrigação religiosa. Irmãos, nós temos que ter prazer em estar na presença, porque nós passaremos a nossa eternidade na presença dEle. E isso não pode ser uma obrigação, um peso, um dizer eu tenho que estar ali, ou eu preciso estar ali. É dizer, eu vou ali porque ali é muito bom, eu vou ali porque eu me agrado em estar na casa do Senhor, eu vou ali porque Deus é maravilhoso, e este Deus maravilhoso está na casa, está para nos receber, está com os braços abertos, pronto para nos encontrar. Estar na casa de Deus não pode ser um peso. Estava vivendo na casa do Pai, mas com espírito de escravo, e não com a familiaridade de filho. Meus irmãos, a pastora Ludmila Feber, ela cantava uma música intitulada Maior é Jesus. Uma música conhecida no meio cristão evangélico. A letra da música diz assim, eu não vou cantar, calma. Senão o culto vai virar culto de libertação, vai começar todo mundo embora. Fique em paz, eu vou falar um trecho da letra dessa música. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo o que Deus tem para dar, abrimos nossa vida para receber. Este é o sentido de estar na casa do Pai. Temos herança para receber. Somos filhos na casa do Pai, não somos escravos trabalhando debaixo de um peso, de uma opressão. Você é um filho. Em Romanos capítulo 8, versículo 17, o apóstolo Paulo fala, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Temos herança, irmãos. Temos herança espiritual. Recebemos herança, como diz a letra da canção, mas também temos herança que precisamos experimentar, e isso é já no tempo de hoje, não é quando chegar o céu. Existem heranças espirituais que você, como filho, pode receber hoje, deveria receber hoje. Deveria estar fluindo hoje na tua vida. Dons espirituais é uma herança para você. Deus já te deu. Não é que um dia te dará, você pode fluir nos dons espirituais hoje. Lá no céu você não vai precisar disso. É para você hoje aqui na terra, a santificação. Viver uma vida santa, consagrada ao Senhor, é para hoje, é uma herança. Transformação da alma, caráter de Cristo, expulsão de demônios, dizer para tudo aquilo que está atormentando, atrapalhando, tentando entrar na tua casa, tentando buscar e fazer ali uma fortaleza. Você, como crente, não precisa chamar pastor, bispo, apóstolo, não precisa chamar anjo, é você, meu irmão, que vai dizer, saia em nome de Jesus, porque eu sou filho, eu estou ligado ao corpo, eu faço parte deste corpo, sai daqui em nome de Jesus, e os demônios precisam sair. O Senhor disse, estes sinais acompanharão os que creem. Estes sinais acompanharão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, há um dom de língua para você ser edificado, ser cheio da presença. É herança para você, meu irmão, é para você receber, é para você fluir, é para você ser um crente melhor, é para que mude a tua vida, transforme a tua vida.
em um outro ser. É a transformação, é entrar no casulo como uma lagarta, e quando sair do casulo, sair como uma borboleta. É uma transformação, não é religiosidade, não é cumprir obrigação, é intimidade, é se sentir filho, é se sentir aquele que está participante da obra, é ser continuidade do reino de Deus. O reino de Deus precisa estar na tua casa, o reino de Deus precisa estar no teu trabalho, o reino de Deus precisa estar aonde você está, aonde você pisar, aonde você chegar, o reino de Deus chega com você. É você pegar em serpentes. Estes são os sinais dos que creem. Pegarão em serpente. Sabe o que é pegar em serpente? Pegar em serpente, meu irmão, é ter autoridade sobre as obras que Satanás está governando. Ele foi a primeira serpente lá no Éden. E quando você pega em serpente, o texto está dizendo, pegarão em serpente, está dizendo, governa sobre aquilo que está lhe causando medo. É como Moisés, quando jogou no chão a vara, e a vara virou uma serpente, e diz lá o texto de Êxodo que Moisés fugia da serpente. Aí Deus falou para ele, pega na serpente, Moisés, porque você precisa governar aquilo que está lhe causando medo, pânico, aquilo que o mal vem tentando crescer, é você quem vai comandar. Os sinais dos que creem, ele diz, pegarão em serpente. Olha só, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Isso é tremendo, irmão. Porque isso pode acontecer. Me lembro de um irmão testemunhando que na casa dele eles tomavam um café, faziam um café, colocavam na garrafa. E durante o dia tomando aquele cafezinho da garrafa, porque a garrafa térmica mantém o café aquecido. E ele foi lá tomar um golinho do café durante o dia. E quando ele bebeu o café, que ele olhou no fundo da xícara, ele viu brilhando ali no fundo da xícara alguma coisa. E ele mexeu com a boca, sentiu na boca alguma coisa, e quando ele percebeu, tinha sangue. A criança da casa foi lá, mexeu na garrafa, derrubou a garrafa, ficou quietinha, colocou a garrafa no lugar e ficou sem falar nada. A garrafa caiu, quebrou, estilhaços de vidro dentro da garrafa, e o irmão bebeu café com vidro, e sentiu o gosto de sangue, sentiu cortando por dentro. E ele se lembrou da palavra de Deus que diz, estes sinais seguirão os que crerem, ainda que beba alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Ele disse, Senhor, cumpre esta palavra na minha vida. Foi ao médico, o médico examinou e disse, não tem nada em você. Porque ainda que beba alguma coisa que possa te ferir, te cortar, não lhe fará mal. Ou como o irmão testemunhando que foram numa equipe de libertação para a África, fazer libertação na África, e os feiticeiros lá da África colocaram veneno na água, e quando eles foram beber, beberam água e diziam um para o outro, que água maravilhosa. E os feiticeiros olhando um para o outro, dizendo, mas não morre esses crentes? Porque ainda que beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Não é você sair procurando veneno para beber, porque você não vai tentar o Senhor teu Deus, mas é quando causarem mal a você, quando o mal chegar para tentar te contaminar, ainda assim não lhe contaminará. Porque você é filho, você tem uma herança, você pode viver essa herança hoje, nos dias presentes. Ei, meu irmão, Deus não te chamou para ser natural, Deus te chamou para ser sobrenatural. Nos avisos diz que você é um espírito, e como espírito você compreende as coisas espirituais e vive sobrenatural de Deus. Porque quem é natural vive natural, mas quem é sobre o natural vive coisas sobrenaturais. Essa é a herança dos filhos.
Olha, mandar embora enfermidades que são operadas por demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. O Will chamou aqui à frente dizendo, venha receber a cura, venha representar alguém que está enfermo na tua família e levar a cura para ele. Isso é sobrenatural. E isso nós podemos experimentar hoje, não é lá no céu. Os sinais acompanharão os que creem aqui nessa terra e precisamos, irmãos, buscar essa herança espiritual. Irmão, só que tem gente que nem sabe que tem herança. Ouvi um irmão testemunhando e dizendo que uma tia distante morreu, faleceu. E o advogado procurou ele e disse assim, olha, a tia deixou uma herança. E você precisa ir lá ver o que você vai fazer com tudo que ela deixou. Ele nem sabia, uma tia distante que não tinha muito, tia não tinha filho, não era casada, e morreu e deixou uma herança. E aí foi ele e o irmão dele olhar e descobriu que a tia tinha casas de aluguel, tinha gente morando nas casas, agora ele tinha que ir lá administrar, chegou até ele, irmãos, ele não fez nada, porque herança é assim, herança chega até você. Você tem herança espiritual, meu irmão, você precisa só saber o que é direito seu. O problema, irmão, é que a gente se apega à salvação. Eu sou salvo, eu vou para o céu. E o que Cristo fez por você? Cristo me salvou, e eu sou salvo, e salvo, e eu sou salvo. Irmão, você pergunta, faz um teste, pergunta para os crentes. O que você é em Cristo? O que Cristo fez por você? Ah, Cristo me salvou. Malemar você vai achar um que vai dizer assim, eu sou filho. Malemar, tem uns ainda que é pior, ainda diz assim, eu sou servo. Irmão, servo é o que você faz. Deus não te chamou para ser servo. Servo, todos nós servimos ao Senhor, no nosso ir e vir, nós estamos servindo, mas o servir não quer dizer que você é servo. A melhor definição que você poderia dizer é assim, eu sou um príncipe de Deus, chamado para governar nas regiões espirituais, para dar comandos e decretos nas regiões espirituais, para dizer para Satanás, solta, e ele tem que soltar, para dizer para a enfermidade, sai, e ela tem que sair. Isso é governo, isso é autoridade, isso é herança. Mas nós nos apegamos e ficamos assim, salvo. Eu sou salvo, eu vou para o céu, e aí a vida toda arruinada, a vida toda destruída, porque não sabe que tem herança, vivendo como um mendigo espiritual, quando você é rico, quando Deus já te abençoou, em Efésios capítulo 1, o Senhor tem uma palavra. Deixa eu achar ela aqui. Efésios capítulo 1, versículo 3. Os irmãos foram mais rápidos do que eu. Olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia te abençoará. Isso está escrito aqui? Irmão, é tempo presente hoje. Ele já te abençoou, que nos abençoou com um pouquinho de bênção. Com todas, irmãos, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você é um abençoado. Eu falo hoje como a igreja abençoada. Eu declaro esta palavra. Você é uma bênção. Aonde você pôr a mão é bênção. Aonde você chegar é bênção. Irmão, você sabe por que os judeus colocavam nos umbrais da porta uma mezuzá
com a palavra de Deus, porque ali declara que ele é uma bênção ao entrar e ao sair. Ele saía de casa, ele olhava no canto da porta, ele dizia, eu sou uma bênção saindo daqui. Ele tinha desafios, lutas, ele voltava para casa, e quando ele passava, ele olhava e dizia, eu sou uma bênção voltando aqui, porque ele entendia que tem a bênção de Deus sobre ele, e você, meu irmão, tem muito mais bênção sobre a tua vida, porque é bênção que Cristo te abençoou, é bênção que foram liberadas em Cristo nas regiões celestiais, é uma herança que pertence aos filhos, e você é filho, você não é um escravo, fazendo obrigações, você é um filho de Deus, adorando e servindo ao teu Pai, que te ama, e que lhe quer muito bem. Por isso, não viva num sistema de obrigações, mas viva como um filho, sendo herdeiro das coisas que Deus preparou para você. Descubra, meu irmão, venha às quartas-feiras estudar, descubra qual é a tua herança, porque herança espiritual, a Bíblia está cheia, mas você, por não saber da tua herança, por não ir atrás da tua herança, você é apenas um salvo. Eu sou salvo. É salvo e está alegre porque é salvo. E o diabo pintando e bordando, entrando na vida, e o crente dizendo, eu sou salvo. Você é um herdeiro das coisas de Deus. Olha, esse filho, ele se relacionava com o pai esperando receber algo em troca. Ele entrava nesse relacionamento querendo uma recompensa. É isso que ele fala no versículo 29. Mas ele respondeu ao pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo, mas o Senhor nunca me deu nenhum cabrito. Um pai que tem novilho gordo e ele querendo um cabrito. Novilho para cabrito tem uma diferença grande. E ele entrava num relacionamento com o pai, querendo algo, uma recompensa de volta. Eu me lembro disso aqui quando eu era criança, irmãos. E queria alguma coisa de minha mãe. Aí naquele dia que eu ia pedir para ela, eu levantava todo bonzinho. Começava a arrumar as coisas. Mamãe querida. Parecendo a Chiquinha do Chaves, né? Papai querido. Se aproxima do seu Madruga. Papai querido, meu paizinho lindo. E ele assim, o que você quer, menina? E minha mãe dizia assim para mim, o que você quer? Porque se aproximava com esses elogios, querendo alguma coisa em troca. Se relacionava ou dava o elogio só quando queria alguma coisa. Irmãos, não é assim com Deus. Não deveria ser esse o caminho para nos relacionarmos com Deus. Quem entra num relacionamento esperando alguma coisa em troca vai se tornar infeliz. Porque o nosso relacionamento, irmãos, ele tem que ser a base que Jesus ensinou. Ame ao próximo como a ti mesmo, ou seja, esteja disposto a dar e não a receber. Aliás, há maior virtude em dar do que em receber, diz a palavra do Senhor. E esse deve ser o princípio do relacionamento, me relacionar disposto a me dar, a dar a minha vida. Me relacionar disposto a falar para ele, eu estou aqui para lhe servir. O que você quer? Eu quero lhe servir, Senhor, eu quero apenas adorar o teu nome. Eu estou disposto, Senhor, ainda que o Senhor não me dê nada, eu continuarei me relacionando com o Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Irmãos, são poucos aqueles que se relacionam sem esperar receber nada. É aqueles que veem Deus como um pai,
E não como um chefe, não como um patrão. Porque quem paga, quem dá, é o patrão. Mas Deus não é patrão, Ele é pai. Por isso, relacionar-se com Ele não deve ser esperando receber nada de volta. Porque se Deus falar assim, eu vou liberar hoje, eu vou abençoar hoje, aí o crente se alegra. Mas aí se Deus falar assim para você, eu vou abençoar, mas não é você. Eu vou abençoar aquele que entrou hoje aqui a primeira vez. Que veio visitar, é ele que eu vou abençoar. Aí muitos ficam igual o filho mais velho. Não, Senhor, não pode. Estou aqui há tanto tempo. É eu que sou dizimista, ofertante. É eu que te adoro fazendo assim. O Senhor vai abençoar aquele lá que veio aqui hoje. Irmãos, disposto a se dar na obra. Conheci um pastor, o pastor Elvis, da Igreja da Paz, lá de Santarém. E o pastor Elvis foi ser missionário no campo, nas tribos indígenas, trabalhava junto com a FUNAI, a Fundação do Índio. Entrava em lugares e conhecia territórios, gente que nem se relaciona com a sociedade. Vivem no mato. Tribos na Amazônia que pratica canibalismo. E eles levavam o evangelho até essas pessoas. Irmãos, não ganhavam nada para isso. Sendo missionário, mal eram sustentados lá, sustentados. Não tinha investimento, não tinha perspectiva de uma conta que vai só crescendo. Era o que chegava, dava para comer. Eles conheceram uma tribo de índios que para poder entrar na tribo tinha que passar por um desafio. E aí os missionários escolhiam o pastor Elvis, porque ele é grandão, forte, parrudão. Aí diziam, vai, porque muitos desafios era luta. Tinha que pegar o índio mais forte e subjugar ele. Mas nesse desafio foi diferente. Esse desafio foi que ele chamou de baba ungida. Os índios pegavam um gomo de bambu grande assim, ó, e saía coletando tudo que tinha lá na aldeia. Passava nos lagos, aqueles laguinhos sujo, pegava um pouco daquela água. Amassava mandioca apodrecida que estava na água dentro daquele gomo do bambu. Passava o gomo de bambu na boca de todo mundo da tribo e todo mundo dava uma cuspida lá dentro. E tinha uns que buscavam lá do fundo da alma, sabe aquele ractu. Aí dizia assim, ó, agora tem que beber. E se voltar para trás ou fazer vômito, não é digno de entrar na tribo. É o pastor Elvis pegar aquele gomão, gomo de bambu, irmão, dessa idade assim, ó, e falar para os irmãos assim, intercedam por mim que eu vou beber isso aí tudo. E ele pegar, e antes de beber, ele orar e dizer, Deus, que isso aqui seja como o gosto de Coca-Cola. Sustenta para que isso aqui não volte. E ele começar a virar, irmão, virar. E ele disse que quando ele começou a beber aquele negócio babento, gosmento, descendo goela abaixo, ele começou a olhar Cristo na cruz. E Jesus pregado, ensanguentado, olhando para ele, dizia assim, Elvis, vai valer a pena, vai valer a pena. Porque eles vão te receber e você vai pregar a minha palavra aí dentro. E ele diz, quando Jesus falava assim para ele, aí é que ele virava o negócio mesmo. E bebeu
tudo, e quando terminou, os índios celebraram, e receberam ele, e receberam o Deus dele, e ele pôde falar do amor de Cristo, irmãos, disposto a se dar na obra. Não é receber, não é um crente materialista, que diz eu quero, me dá, mas é se relacionar com Deus dizendo, eis-me aqui, Senhor, estou disposto a doar na tua obra, a me dar na tua obra. Esse filho aqui, ele está vivendo numa lógica de um mundo de causa e efeito. Assim, esse teu filho aí fez o quê? Ele merece o quê? É isso que ele está dizendo. Esse seu filho gastou tudo, esbanjou tudo, o que ele merece agora? E não é essa, às vezes, a nossa indignação? Eu já ouvi tanto crente, irmão, dizer, não me conformo com isso. A pessoa é mal, pratica um monte de maldade, aí no último dia lá recebe Jesus e é salvo. É a indignação do profeta Jonas. Deus, o Senhor vai mudar essa cidade? É a indignação daqueles trabalhadores que Jesus conta na parábola de Mateus capítulo 20. Uns foram chamados 6 da manhã, outros foram chamados às 9, outros foram chamados meio-dia, outros foram chamados às 3 da tarde, e ainda outros foram chamados às 5 horas da tarde, 17 horas. E aí na hora que vem o pagamento, o dono da vinha paga todo mundo igual, um dia de salário. O cara que veio 6 horas da manhã fica indignado. Como é que pode isso? Trabalhei o dia todo. Esse cara chegou agora 5 horas, ele trabalhou 1 hora, está ganhando um dia. Irmãos, Deus é o dono dessa vinha. E Deus opera pela lei da misericórdia e do amor. A lei de Deus é diferente, meu irmão. Deus opera pela lei da misericórdia e do amor. Aí você diz, mas a lei não tem que ser cumprida. A lei, Jesus se levanta e diz assim, eu pago o preço da lei. Porque o que nós achamos indignação, Deus vê amor, Deus vê misericórdia. É por isso, irmãos, que podemos todos nós receber aqui hoje, não importa o que você fez, o que você deixou de fazer, não importa se você está aqui há tanto tempo, ou se você chegou hoje aqui, a misericórdia do Senhor é grande, 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 grande sobre as nossas vidas. Esse filho, ele não percebia a maior riqueza que ele tinha. E a maior riqueza é a presença do Pai. Para ele era estar com os amigos, para ele era festejar um cabrito com os amigos, mas a maior riqueza era o amor do Pai, a presença do Pai. Em Mateus capítulo 6, o versículo 6. Mas quando você orar, vá para o teu quarto, fecha a tua porta, olha, e ore ao seu Pai que está no secreto. Então o seu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Na cabeça materialista de alguns, recompensa é tesouro, recompensa é bens, a recompensa é a presença dEle. A recompensa é Ele vindo ali. A recompensa é Ele visitando o teu quarto. O Deus que tudo criou, o Deus que tudo fez, o Deus criador do universo, criador do sol, da lua e das estrelas,
poder entrar lá no teu quarto que às vezes não está arrumado, não está limpo, mas esse Deus que contempla e diz: eu vou recompensar, eu vou visitar, eu vou estar junto dele. É por isso que o salmista dizia: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não vou ter falta de nada, não vou ter falta principalmente da presença dele comigo. Porque todos podem te abandonar, meu irmão. E chega uma hora que todos abandonam. Mas Deus nunca te deixará, nunca te abandonará. A presença dele é constante. Para concluir aqui, Jesus termina a parábola sem falar o que aconteceu. Ele termina o versículo 32 dizendo, Jesus vai dizer assim: mas nós tínhamos que nos alegrar, tínhamos que festejar, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E aí ele deixa um silêncio, porque essa decisão cabe a você: entrar na festa, participar, entrar na casa do Pai e dizer: Senhor, eu quero um relacionamento contigo, eu quero mudar hoje, eu quero que os princípios e valores do teu reino mude a minha vida. Eu quero hoje aqui deixar de ser um servo, eu quero ser um filho, eu quero ser aquele que exerce a autoridade. É assim que Jesus deixa, porque cabe a cada um de nós hoje tomarmos uma decisão, de entrarmos e fazer parte da alegria do nosso irmão que recebeu a bênção, de olhar e falar: não foi na minha vida, mas foi na vida do meu irmão. De dizer: Deus tem o melhor para mim, e isso vem no tempo que Ele achar mais propício. Mas a minha parte é entrar, é se alegrar com o Senhor. Quero convidar os irmãos do louvor a subir aqui, a tomarem posição, e dizer para você: abra o teu coração. Receba, irmão, o que Deus preparou para você por herança. Peça para Ele hoje, dizendo: Senhor, aquilo que é herança, faz chegar para mim. Porque herança é algo que vem para nós. Você toma posse da tua herança. Que você receba hoje do Senhor. Aonde estava em trevas, que venha brilhar a luz. Aonde havia morte, que chegue vida. Que você receba hoje o que o Senhor preparou para você. Vamos se colocar em pé. Adore ao Senhor. Louve ao Senhor. E receba do Senhor a bênção que está prometida para você nesta manhã.